TV Câmara, Campinas. Olá, 3h14, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara. Neste momento, dá início a reunião da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara. O presidente é o vereador Rubens Gás. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara. Boa tarde a todos os presentes. Estamos iniciando agora a 6ª reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que se realiza nesse dia 19 de agosto. Hoje, contando aqui com a presença do vereador José Carlos, membro dessa comissão, quero já justificar a ausência do vereador Ailton da farmácia, em decorrência de um momento muito triste que ele está passando, cuja sua mãe, de 81 anos, nesse instante está sendo hospitalizada. O Ailton é um dos vereadores assíduos dessa comissão e isso justifica e pedimos a Deus que restabeleça a saúde da sua mãe. Quero aqui agradecer a presença do pastor David Rodrigues, que é assessor do Ailton, Benedito Saga, presidente da Acicarém, Associação de Cuidadores de Idosos de Campinas e Região, Marta Fontinelli, presidente da Associação de Cuidadores das Pessoas de Valinhos e Vinhedo, ACPVAV, e conselheira do Conselho Municipal do Idoso. E o nosso projetor, hoje, o Dr. Rafael Jorge Thanos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos do AB de Campinas, a qual eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo cerca de 30 minutos atrás. Já nos falamos e obrigado pela sua presença, doutor. E nesse momento eu gostaria já de passar a palavra. Quero aqui também agradecer a presença do meu amigo sempre. E passo a palavra já ao vereador José Carlos para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Comissão dos Idosos, Rubens Gás. Também quero fazer aqui a minha homenagem ao vereador Ailton, que nesse momento passa por esse problema de saúde na família, e desejar que a tua mãe restabeleça o mais breve possível para que ele possa estar aqui junto com a gente. E na pessoa do Dr. Rafael, agradecer a presença de todos vocês aqui, nominalmente feito aqui pelo vereador, presidente da comissão. Um abraço a todos. Sem muitas delongas, né? Eu confesso para vocês que em 20 minutos que conversamos ali no gabinete, e não poderia ser diferente, né? Um jovem se preocupado com essa temática que é a terceira idade, né? E eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Rafael, mas antes me permite, Dr. Rafael, eu gostaria de que o senhor me falasse, aliás, nos falasse, quando eu perguntei por que esse interesse. Eu achei algo que é muito humano, né? Quando se fala em terceira idade, eu sempre falo que a alma tem que estar em primeiro lugar. Não adianta leis, não adianta nada, se as pessoas não tiverem um senso comum voltado àqueles que tanto fizeram e continuam fazendo, né? Porque não é o fato de estar na terceira idade que deixa de fazer, e continua fazendo em prol de uma humanidade mais igualitária, mais justa, mais humana. E eu sempre digo que se a gente abrisse os olhos e olhasse com devido valor àqueles que têm uma experiência, uma vasta vida já dedicada nesse planeta, as coisas seriam diferentes. Vereador Rubens Gás, vereador José Carlos, vereador Ailton também dedico aí melhoras à sua mãe. Demais presentes, José Cláudio Mendes, nosso conselheiro também, Benedito Saga,
Marta Fontenelle, essa gerontóloga maravilhosa, Diva, essa psicóloga maravilhosa também, os demais presentes aqui, nessa casa que é a casa do povo campineiro, é a casa, é o guardião dos direitos aí do povo de Campinas, principalmente dos idosos. Falar em motivação, do porquê discutir o idoso, do porquê, como representante da Ordem dos Advogados, da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso e também conselheiro municipal pela Ordem dos Advogados, quais são os motivos de uma pessoa de 31 anos adotar essa temática se idoso não é? Mário Sérgio Cortella, ele, inclusive nessa casa aqui, ele trata de dois termos e de uma maneira bem peculiar e interessante. O velho e o idoso. O conceito de velho é aquele que, independentemente da idade, é velho. Aquela pessoa que já nasce velha, aquela pessoa que não se modifica, não se atualiza, não se renova. O idoso, pelo contrário, o idoso é o avançar da idade. Mas o idoso não pode ser tratado como velho, porque o idoso ele tem que ser inserido no contexto social. O idoso ele tem que fazer parte do dia a dia, porque é um cidadão, assim como os demais, independentemente da idade. Temos, sim, idosos com mentalidade de velho, assim como temos jovens com mentalidade de velho. Então a expressão velho e idoso ela precisa ser bem esclarecida. Eu prefiro utilizar idoso e a minha motivação é o processo de envelhecimento. E de onde surge essa intenção? Como estávamos conversando lá em seu gabinete, vereador, em 2011, dezembro de 2011, a minha avó, Alice Gonçalves dos Santos, faleceu, e bem no dia... Boa tarde. Tudo bem, vereador? E bem no dia em que eu ia apresentar a minha conclusão de curso da graduação de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Altamente emocionado, era o dia do velório, na madrugada foi o velório, né? Seria o enterro pela manhã, e altamente emocionado, não consegui pedir para ser o primeiro, porque com toda certeza, se assim fizesse, estaria em prantos, Saga, em prantos. Então segurei aquela emoção, e o tema do meu fechamento de curso era serviços médicos, erros de procedimento médico. O tema já, por si, é um tema desgastante emocionalmente, e eu não poderia tratar desse tema com a emoção que estava dominando todo o meu corpo e a minha alma. Uma avó muito querida, que era uma avó mãe, aquela avó que cuida dos netos como se mãe fosse. Eu acho que não existe avó diferente. E então eu esperei até o final e fui um dos últimos, vereador José Carlos, a apresentar essa monografia. Confesso que no começo quase que o choro veio e saiu, mas eu segurei, foi nota máxima, nota 10. E esse fechamento, talvez até por não ter encarado o momento do enterro, não houve um fechamento. Psicologicamente, né, Diva? Os psicólogos entendem bem isso. Eu não fechei aquele processo, mas talvez por questões divinas, isso me impulsionou a estudar o envelhecimento e brigar socialmente pelos idosos. Então, em 2014, aí 3 anos depois, eu encontrei o presidente da Ordem, Dr. Daniel Blickstein, que cumprimento também à distância, pessoa de conduta ilibada, excelente presidente. Numa reunião entre clientes, Dr. Daniel, tem uma comissão do idoso aqui na Ordem? Tem, mas não está atuante, o antigo presidente saiu. Eu falei, eu posso, tem um projeto para isso. Um programa, na verdade, porque projeto é pontual. Eu tenho um programa. O senhor me concede aí a possibilidade de presidir essa comissão? Claro, você está nomeado amanhã.
Depois que eu fui nomeado, confesso que esse programa que eu tinha mentalizado, fiquei com muita cautela e com receio. Será que eu vou conseguir? Porque a dúvida vem. Tão jovem assim. Porque o cabelo branco dá credibilidade, né, José Cláudio? O cabelo branco, ele empodera as pessoas. E eu tô com uns 3, 4 só cabelos brancos. À época eu não tinha nenhum cabelo branco. Nenhum. E comecei aquele trabalho de formiguinha. Começamos a receber as pessoas na Ordem dos Advogados e, principalmente, divulgar esse trabalho da Ordem dos Advogados, de atendimento da população, de conscientização da população sobre os seus direitos. Em 2014 mesmo, lá para meados de agosto, o Saga está aqui, é prova viva disso. Cheguei, que é nosso conselheiro hoje também, integrante da diretoria do Conselho Municipal do Idoso, e à época era presidente do Conselho Municipal do Idoso. Ele me recebeu juntamente com a minha mãe, que é minha mãe e minha chefe, a advogada, doutora Ana Maria Francisco dos Santos Thanos, e nos receberam com uma simpatia. E eu falei, gostaria que a ordem estivesse aqui. Daí o Saga, com muita disponibilidade, falou assim, participe então do processo eleitoral das entidades de classe. E aí então participamos. E entramos como conselheiros aí do Conselho Municipal pela Ordem dos Advogados e fomos construindo, Rubens, uma aproximação entre a Ordem dos Advogados e população e poder público. Hoje lá nós temos, né, José Cláudio Mendes, um relacionamento muito saudável com todos. Nós nos relacionamos tanto com o poder público, com os usuários, que são os idosos, nos relacionamos com as entidades de classe, sempre com uma proposta de diálogo e união. Obviamente que há momentos de discussões mais acaloradas, né, José Cláudio? Mas sempre para construir um caminho melhor para os idosos. E, aliás, não posso esquecer de cumprimentar a nossa presidente do Conselho, a Silvia, que é do Poder Público, é uma pessoa de uma acessibilidade também, de um acesso, disponibilidade fantástica. Gostamos muito do trabalho que é feito lá no Conselho, porque o Conselho tem uma alternância de cargos, agora o Poder Público que está na presidência, e confiamos bastante na atuação nesse misto de sociedade civil e Conselho, integrantes do Poder Público. Então a motivação começou com um evento na minha vida doloroso, que ele foi se tornando aquela chama para que as coisas melhorassem. Porque a minha avó, quando era no final da vida, ela passou por diversas dificuldades, né? Diabética, problema no joelho, acessibilidade para os idosos é algo assim terrível, terrível. É terrível para o jovem, só que para o idoso intensifica, porque a energia do idoso ele já está um pouco precisando cada vez mais de ajuda, e acessibilidade, transporte, posto de saúde, uma situação muito, muito precária no nosso município. E governo entra, governo sai, é gritante, né? Não é uma questão de um partido, é uma questão de gestão pública e mentalidade do poder público em geral, não só a cidade de Campinas. Por isso que uma comissão como essa é salutar, essencial para a gente discutir o direito do idoso e colocar para a população na TV Câmara e divulgar essa intenção dessas pessoas que estão aqui de discutir melhorias efetivas. Nós não estamos aqui apenas para fazer discurso à toa. Nós estamos porque nós acreditamos numa causa. Qual que é essa causa? O idoso. O processo de envelhecimento. Estamos numa situação muito crítica do país. Uma situação em que temos uma equipe econômica nacional da União que caminha num norte interessante de estimular a nossa economia, mas, ao mesmo tempo, a discussão de direitos humanos ela é colocada em segundo plano, como se os defensores de direitos humanos eles fossem inimigos do Estado. E eles não são inimigos do Estado. Então,
Então, nós temos uma situação, e com muito respeito eu falo isso ao nosso presidente da República, que a equipe dele trabalha para que as coisas aconteçam, mas parece que ele vai contra a maré com discursos autoritários que, infelizmente, é feito aí atingindo minorias. Estamos vivendo, vereador Rubens Gás, um problema com os conselhos do idoso. O Conselho Nacional, presidido por uma campineira, carioca, mas aqui de Campinas, Lúcia Secote, ela foi destituída pelo nosso presidente do Conselho Nacional. Medidas judiciais foram tomadas, mas ela foi destituída, eleita pelos seus pares, destituída. Então, o enfraquecimento da discussão do idoso vai piorar se a sociedade não se unir. Se os vereadores, como o vereador Rubens Gás e os demais integrantes dessa comissão e dessa casa legislativa, não tomar atitude, a gente precisa tomar atitude. Se a gente não tiver na prefeitura de Campinas gestores que tomem atitude de maneira precisa e divulgue a assistência ao idoso, nós não teremos eco disso tudo. Vai ficar aqui nessa comissão, vai ficar na comissão da OAB, vai ficar reservado ao Conselho Municipal do Idoso. Nós precisamos ter um Conselho Municipal do Idoso, que essa é a abordagem que nós temos hoje, com muita clareza a gente vê isso, o interesse, a motivação dos membros do poder público e também da sociedade civil, de dar voz, eco, para que as discussões cheguem às ruas, das necessidades das instituições de longa permanência. Temos inúmeras instituições de longa permanência. Aparentemente, aqui no município, o que se levantou, mais de 200. Vereador, apenas 7, 8, 10, né? 6 estão registradas no Conselho Municipal do Idoso. E não se registram porque as regras são muito severas. As regras são muito severas. O alvará de uso inviabiliza esse registro. O conselho tem que se articular lá dentro, aprovar, muitas das vezes com o Ministério Público junto, situações que não têm o alvará de uso, porque a diretriz do município não permite, e foi feita uma atualização agora, mas não chega ainda no idoso. O AVCB, quase todas têm. O Corpo de Bombeiros hoje atua melhor do que o município. E não é por culpa do gestor do município. É algo de longa data. E nós precisamos estimular essa regularização, essa conscientização. Tem as exigências da vigilância sanitária também. Daí fica uma discussão, José Cláudio Mendes, e você que acompanha a Comissão de Legislação e Registro do Conselho, fica uma discussão de estabelecimento de saúde? Precisa ter alvará ou é uma casa de repouso? Então é uma situação híbrida, mista, que não tem muita clareza na legislação e na aplicação dessa legislação. O que a gente pode fazer? Conversar com essa casa, conversar com a população, para que a gente se mobilize e tente achar o caminho mais correto. Outra crise do tratamento do idoso a nível em repercussões nacionais. Cuidadores. Aqui temos associações de cuidadores. Os cuidadores são aqueles que cuidam no dia a dia do idoso. Várias pessoas. Eu acho que o IBGE não consegue levantar essa estatística, Saga. São várias pessoas que trabalham hoje numa informalidade. Doutor, lembrando o Jô Soares, não querendo interromper, ao mesmo tempo interrompendo, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, claro. Se o doutor me permite, para anunciar Juarez Bispo Mateus, que é o presidente da Associação dos Idosos de Campinas, o meu amigo Serginho, que eu ouvi, e o nosso vereador, que eu tenho um carinho especial,
Jorge Schneider. Muito obrigado. E eu gostaria de saber se gostaria de ter umas considerações iniciais. Eu acho que ele está fazendo a colocação. Após o término da colocação, eu faço. Só para, me perdoe, só para seguir essa sequência sua, dizer o que eu concordo plenamente e acredito que todas as pessoas de bom senso que estão acompanhando entendem todas essas suas inquietações, que não são somente suas, nossa. É necessário mudança rápida, urgentemente. Cumprimento também o vereador Jorge Schneider e os demais aqui, presidente da comissão da Associação do Idoso de Campinas. É um prazer tê-los aqui e a Ordem dos Advogados está à disposição de vocês, como nessa data, para conversar sobre esse tema tão relevante que é o idoso em sua essência. O que, vereador Rubens Gás, vereador Jorge Schneider, o que a gente tem uma dificuldade? O que nós temos uma dificuldade hoje com o trato dos cuidadores? Regulamentar essa profissão. E a regulamentação estava indo bem. Estava chegando lá. Projeto aprovado pelo Congresso. Foi para sanção presidencial. E o nosso estimado, ilustríssimo, excelentíssimo presidente da República vetou na integralidade o projeto. Pelo que se tem notícia, no dia 21 de agosto, teremos a plenária para votar a derrubada do veto. Em conversa com o vereador Rubens Gás e com o vereador Cirilo, o Cirilo eu encontrei antes e, em razão da urgência, saiu por ele, senão iria com toda certeza prestigiar esse pedido da ordem que fosse pelo nosso vereador aqui, Rubens Gás, uma moção de apelo para a derrubada do veto. E isso será apresentado aqui, aparentemente, hoje, para votação, para derrubar o veto que não permite a regulamentação da profissão de cuidadores. É muito importante, vereador Jorge, a gente, enquanto cidade e município, dar coro para todas essas associações para a regulamentação do cuidador. Qual é a grande discussão desse projeto? O veto na integralidade a gente não entendeu, ninguém entendeu. Não sabe por que foi feito isso. Mas pegando o histórico, né? Conselho Nacional destituído, o enfraquecimento dos conselhos, não viria provavelmente alguma coisa muito boa nesse sentido. Os cuidadores, eles tratam das pessoas, cuidam dessas pessoas, mas sem entrar na área do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que são profissões regulamentadas. Eles cuidam, sim, como a família assim o faz, dos medicamentos, do dia a dia, de um banho, aqueles que têm mais dependência no próprio leito. E isso, qualquer um hoje pode ser cuidador. O que é mais importante nessa legislação, não é, Saga? É a quantidade de horas exigidas para poder regulamentar de cursos. 160 a 164 horas por volta disso, de cursos, de estágio, para aprender a ser cuidador. E a gente hoje, nós não temos isso. Nós hoje, que vira cuidador, o conhecido, o vizinho que começa a cuidar do idoso, o amigo da família, e isso vai... A própria empregada doméstica que está ali dentro da residência, daí há uma acumulação de funções, uma ação trabalhista pela falta de clareza. A gente tem isso, eu estava conversando com o Saga um pouco antes daqui, é uma violência. É uma violência ao idoso, porque o idoso não pode ter a liberdade de ter pessoas com uma profissão regulamentada cuidando deles, no trato da saúde. E se você pegar constitucionalmente, é uma afronta à Constituição isso. Afronta ao princípio da solidariedade, afronta ao princípio da livre iniciativa e afronta o maior dos princípios que a gente fala tem sobre o princípio da dignidade humana. Porque os idosos eles têm violência psicológica, que é a exclusão. Ser idoso é ser excluído. Exceto o José Cláudio Mendes aqui, que ele é a pessoa mais carismática da cidade de Campinas.
e entra em qualquer lugar com esse sorriso e olhos azuis. Casamento, né? E agora que Vai. sacramentou aí um relacionamento, Parabéns. tá mais feliz ainda. Ele consegue acesso, mas o idoso em geral não consegue acesso. O idoso, ele precisa ter fila preferencial. Fila preferencial. Um caixa. Daí você chega no banco, tem lá o caixa preferencial. Já exclui. Como que você chama? César. Você já imaginou a situação. Você está chegando no banco, você é um idoso. Você já vai se excluindo assim. Você vai indo para aquela fila, lá longe. E tem tanto idoso que essa fila demora mais que a fila normal. Daí você vai ter uma inversão da fila preferencial. O tempo vai levar mais da preferencial do que outras filas. Daí você tem a fila do cartão Plus, do cartão Master, Advanced, das pessoas que têm mais recursos financeiros. E a senha chama rapidinho essa senha. O idoso vai entrar no banco e quase tem que ficar nu para mostrar que não é um criminoso. E muitos dos idosos têm prótese ainda. Tem que levar o atestado para entrar no banco. Ou, se é cadeirante, situações que nós já vimos, o gerente sai e atende na calçada o idoso. Porque ele não pode entrar daquela forma sem passar. Porque ele ia ter uma bomba na cadeira de rodas? Um idoso? Que situação chegamos? E então os bancos, as instituições financeiras cumprem a lei. Ótimo, parabéns, a gente cumpre a lei, tem uma fila preferencial. Excelente. Mas a lei é o suficiente? A eficácia, e é isso que a gente discute no direito, a eficácia da lei é o mais importante. A eficiência da lei é o mais importante. E como se dá eficiência e eficácia? Diferenciando ética de moral. Condutas éticas de condutas morais. Condutas éticas, dignidade humana. A ética, ela é a residência da moral. A ética é a estrutura para que a moral seja exercida dentro de parâmetros éticos. Cada um tem a sua moral, mas a ética é universal. A ética é tratar todos igualmente, sem destratar em razão da idade, a não ser que sejam para equiparar as situações, Rubens Gás. A fila preferencial, qual que é a ideia dela? Equiparar uma situação que o idoso não pode esperar muito, porque a sua condição de saúde não permite. O jovem, sim. O idoso, não. Só que daí, invertendo essa lógica, somente cumprindo a lei, tem um caixa preferencial. Não é o suficiente. Todos os caixas são preferenciais. Todos os caixas devem perguntar antes, tem alguém aqui com mais de 60 anos? Não, fica aquela fila, aquele preconceito. E daí um idoso chega, quando você está para ser atendido, muitas das vezes, e tem um preconceito implícito, fala assim, ai, meu Deus do céu, olha, chegou justo agora, não podia esperar mais um pouquinho? Então, trabalhar preconceitos, trabalhar ética, trabalhar moral, que a moral ela é circunstancial, a moral é de grupos, de pessoas. A ética ela está em cima, regulamentando tudo isso. A discussão que se faz e que nós pretendemos enquanto Ordem dos Advogados é empoderar o idoso, deixando o termo velho, como eu comecei. Velho, esse termo é impertinente. Idoso, que é uma pessoa, e entender o processo de envelhecimento. E aí é o desafio. Processo de envelhecimento. Como que a gente envelhece? É só retrospectiva. Educação no Brasil. Desde a Constituição de 88. Índices aí de analfabetismo e por aí vai, não muda. Saúde. Estamos cada vez mais obesos e hipertensos. Não muda. Não muda. Diabetes é o mal do século. Depressão também. Não muda, porque nós não aprendemos a ser cuidados por nós mesmos.
nós temos uma alimentação precária e vai piorando a alimentação. E ninguém faz conscientização sobre a alimentação, porque daí você enfrenta diretamente grandes indústrias. Medicamento, você toma muitas das vezes medicamento de maneira não conciliada, ainda mais quando idoso, com a idade avançada. Indústria farmacêutica. Para onde vamos? Questão social, cultura e lazer. O idoso, para assistir um teatro, salvo honrosas exceções, que nós temos o Castro Mendes, mas para ele assistir um teatro com costume, ele tem que ir no Shopping Iguatemi. No Shopping Iguatemi, os jovens também, né? No Shopping Iguatemi, o custo é elevadíssimo. Não é qualquer idoso que vai. Então, quem tem qualidade de vida é o idoso rico. Daí você, em transporte público. Nós estamos aí num desafio, a Câmara está acompanhando, das 2 maiores vias da cidade em reforma. Por quê? Fazer ao mesmo tempo 2 obras. Tá bom, já foi feito, ótimo. Mas é algo a se pensar como ponto de melhoria para o futuro. Né? Essa previsão. A gente sabe que tem a receita, o orçamento, que às vezes tem que se adequar. Mas a gente tem que pensar para um próximo projeto. Que bom que o projeto saiu, que é antigo, né, esse projeto. Que bom, a gente fica feliz. Mas a gente tem que repensar a forma de execução desses projetos. Aqui não é uma crítica à prefeitura. Pelo contrário. Aliás, cumprimento o nosso prefeito, que é uma pessoa que está aí, está numa gestão, no 2º mandato, buscando. Sabemos que tem pessoas excelentes ali dentro da prefeitura, com os desafios que tem. Trabalhar oposição, situação, é um desafio, sim. E a gente tem que mudar essa questão, esse preconceito do político e dos políticos. Eles estão aqui para, pelo menos, viabilizar algo, o mínimo necessário, o mínimo existencial. A crítica, e hoje a política ela é colocada sempre com uma visão maquiavélica. Não, o político ele tem que estar aqui para a gente. Erros e acertos, eles serão julgados. Mas não é para apedrejar os políticos, não é para estar aqui nessa comissão discutindo qual é o caminho do idoso na cidade. Não está contente com o prefeito? Pede uma agenda para o prefeito atende. O prefeito e a sua equipe atende. É o que se espera. O homem público, e a probidade está nisso, é o acesso a todos, independente de cor, credo, sexo e idade. Que isso é um princípio constitucional também. Qual o caminho que nós queremos ter? Qual o caminho para o futuro? Tudo envolve querer. E nós queremos sim, eu sei que vocês que estão aqui, melhorar a vida na cidade de Campinas. E o apelo que eu faço e clamo à população de Campinas é a participação da população de Campinas. É a participação da população visitando os gabinetes dessas pessoas abençoadas que estão aqui e tem as atividades deles também, profissionais. Estão dedicando uma vida à prefeitura, à Câmara de Vereadores. Eles foram eleitos para isso. Eles têm representatividade popular. Não esqueça que não basta eleger, tem que participar. Não exigir, porque exigência é imposição. Tem que compartilhar da política, porque o agente político é aquele que vem das ruas. O agente político é aquele que se mobiliza. O verdadeiro poder é a união de pessoas. Eu tenho aqui pessoas que eu vejo maravilhosas, com alta representatividade. E sem essas pessoas, nos bastidores, na saga que a gente sabe, não teria esse tipo de discussão. Sem um vereador como o Rubens Gás, o José Carlos, o Jorge Schneider aqui nessa comissão, prestigiando essa discussão, não teríamos também essa discussão, essa relevância.
somos relevantes. O que a Ordem dos Advogados faz? Receber essas vontades populares para mobilizar, junto com os órgãos responsáveis, a sua atuação, organização da sociedade civil. Recomendo a todos, quem tiver interesse, a nos visitar ali na cidade judiciária, conhecer as nossas comissões. Temos locais para as palestras. Quem quiser, alguém que tem interesse de fazer uma palestra, a própria Câmara, o auditório de vocês é bem bonito e excelente, mas o nosso tá bonito também lá, viu? E nós estamos à disposição. Eu vim aqui mais com a intenção de provocá-los do que de aprofundar em temas precisos, porque eu acho que chacoalhar um pouquinho e a gente sair da zona de conforto é o que precisa ser feito. Eu tenho aqui a essa mesa homens de grande relevância nessa cidade. E aí eu vou provocá-los mais e passar a palavra para vocês, para contar para a gente quais são os avanços que vocês veem aqui na cidade de Campinas, já para o tratamento do idoso, e quais são os pontos, eu acho que esse é o desafio, os pontos de melhoria. Cada um entende aí quais são os pontos de melhoria, se há esses pontos de melhoria, o que a atuação de cada vereador aqui dessa mesa aborda do tratamento do idoso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a paciência. Que rapaz, hein? Doutor, eu nunca fui político, eu entrei agora nesse mandato, nessa gestão, e o ceticismo que impera sobre o povo é que me inquieta. A incredulidade de achar que não existem homens de bens na política foi o motivo que me fez entrar. E hoje eu posso dizer, com todas as convicções que eu tenho, que existem homens de bens que buscam o bem comum. É evidente que em todo segmento sempre vai existir, não existe uma hegemonia. Mas é importante, que nem o doutor frisou, que esses homens aqui pelos quais eu tenho o prazer e a honra de estar hoje, Zé Carlos, já com mais de seus 60 anos, e o Jorge, 60 ele falou, né? 70. dois vereadores proativos, que têm me ensinado muito, né? Nós vemos através deles, né, o conhecimento, o know-how que eles têm, o que eles buscam para a melhoria da cidade. Eu queria dizer, né, que, sinceramente, a sua fala me impressionou muito. Sei que na jornada da sua vida, a referência idoso, a referência cidadania, a referência homem de bem, que eu percebi na sua pessoa, lá na frente, o senhor vai colher muitos frutos. Já tem colhido, eu acredito, né? E Deus abençoe, e eu espero poder contar o nosso gabinete com essa sua experiência, seu conhecimento, para que possa nos ajudar a contribuir até esse final do mandato. E nosso gabinete está de porta aberta para tudo aquilo que o senhor achar que convém que nós possamos discutir. Eu gostaria de passar agora a palavra para o meu amigo, o vereador Jorge Schneider, pelas suas considerações. Boa tarde a todos. Eu fico feliz de saber esse tema, porque quando eu entrei aqui na Câmara, eu tinha 50 anos e hoje eu estou com 65, graças a Deus. Então eu dizia sempre que eu estava preparando um espaço para a minha velhice. E hoje não, hoje eu estou cuidando do espaço da minha velhice. Porque eu já tenho, graças a Deus, 65 anos bem vividos. E nós temos sim que nos preocuparmos. Porque eu me espelho muito no Japão. Em tudo aquilo que se diz sobre a terceira idade, eu olho para o Japão, nós temos, eu estudo demais o respeito e o carinho com que eles enxergam a sabedoria e não a idade. Eles conservam demais a sabedoria conquistada e não a idade. A Alemanha também é um país muito severo também, são meus antepassados.
Mas 3 assuntos aqui que eu posso dizer enquanto Câmara Municipal, doutor. O senhor falou sobre alvarás, a dificuldade. Eu fui diretor da Secretaria de Assistência Social de 97 a 2000. E eu cuidava dos conselhos. Era eu que cuidava dos conselhos. O Juarez é velho amigo nosso, né, Juarez? Daquele tempo já. E a grande dificuldade que nós tínhamos era alvarás mesmo. E eu disse quando eu entrei aqui, nós vamos fazer alguma coisa em torno dos alvarás. Porque não é possível nós termos uma cidade que cresceu o que cresceu e com o mesmo problema dos anos 80. Mas só que nós tínhamos aqui uma coisa que engessava, que nos engessava, que eram as ordens, o ordenamento legal. O ordenamento legal. E aí até que apareceu, no meu grupo de vereadores de 2004, apareceu um sacudido, o Zé Carlos, e nós dissemos, nós vamos fazer a regularização dos espaços dentro de Campinas. Porque não é possível uma cidade hoje ter o que tem hoje, inclusive nós vamos votar a lei do puxadinho, né? Em primeiro. O que é a lei do puxadinho? A lei do puxadinho vai regularizar inclusive as casas. Porque nós temos hoje mais de 220 mil imóveis em Campinas que estão irregulares, não porque queriam que ficasse, porque a lei não permitia que se regularizasse. Ah, mas não permite. É lógico que permite. Não, não permitia, porque os valores cobrados era muita coisa para a população e ninguém queria saber, ninguém se interessava em fazer. E nós fazemos parte da mesma equipe na comissão de urbanismo. E nós peitamos os poderosos, nós peitamos aqueles que não queriam que acontecesse, nós peitamos aqueles que guardam áreas até hoje reservadas para valorizarem dentro de Campinas para vender mais caro. E nós vamos terminar com isso hoje, porque nós vamos regularizar as áreas, vai ter mais oferta, então a lei da oferta e procura vai cair o preço das áreas de Campinas. Graças a Deus. Nós vamos começar hoje, até o final do mês o prefeito vai sancionar essa lei, se Deus quiser. Mas os alvarás, nós começamos o acerto no último plano diretor. Campinas foi a primeira cidade que tem zoneamento misto, porque antigamente podia aqui, não podia ali, podia... Hoje não, as casas de longa permanência, elas vão poder estar em qualquer lugar de Campinas, menos na zona industrial, porque ninguém vai querer do lado de uma fábrica uma casa para ter risco. Então a nova lei já permite que aconteça isso. A nova lei já permite que você tenha Então o zoneamento era um problema, porque quando eu era diretor, eu me lembro muito bem que nós tínhamos na época 40 e poucas casas irregulares. Hoje são quantas? Disseram que... Mas não, eram 40 e poucas em 97. 47 era, para ser mais exato. Então nós tínhamos esse problema que até hoje está ainda acontecendo. Agora, hoje o grande problema, de fato, é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela tem um olhar técnico dela e não o olhar da lógica, o olhar humano. Nós temos que encarar isso aí como sendo, não é um hotel, não é um comércio. Nós não vendemos carro, nós não estamos olhando veículos na rua. Nós queremos que eles olhem seres humanos, que eles acolham seres humanos. Apesar que na minha ótica não podia nem ter essas casas, as famílias tinham que acolher os seus idosos. Mas enfim, acontece... às vezes pelo fato de doenças acontece isso, nós temos que o melhor às vezes não é nem o parente próximo, mas sim alguém especializado próximo, mas tudo bem. Então nós vamos sim trabalhar isso aí junto, inclusive com a ordem, que aliás eu dou os parabéns aos senhores. Eu tenho um filho advogado também e ele pensa aquilo que eu penso. Nós não precisaríamos de leis se o ser humano resolvesse aplicar a sua humanidade. Se cada um soubesse o que ele pode e o que ele não pode fazer, não precisava de lei. Ah, lei para isso, lei para aquilo. Não, não pode estacionar. Por que não pode? Por isso. Tá bom, então não vou estacionar. Não pode, é ruim. Então, nós vamos sim trabalhar. Aqui está o Rubens, que é o nosso presidente da comissão. Eu sempre fiz, desde o primeiro mandato, parte da comissão dos idosos. Sempre fiz. Eu estava, inclusive, lá embaixo agora atendendo. Falei, não, vou subir agora para participar. Então nós vamos sim ajudar
na regularização, porque nós queremos uma Campinas legal, uma Campinas que tenha tudo aquilo que seja a prática da cidadania. É isso que nós queremos. Sobre os cuidadores, eu estou, assim, afinadíssimo com aquilo que o senhor disse. Nós temos, sim, que pressionar o governo federal. Eu acho que chega de fazer política, vamos administrar o nosso país. Fez política até junho, ótimo. Então, colocou a política dele, agora vamos administrar o país. Aqui na casa, eu sempre digo, quando começam as brigas ideológicas, eu digo, não briguem, não façam política na saúde, na educação e na segurança. Porque quem mais precisa de educação, saúde e segurança são os pobres. Porque o rico ele pode ter a sua segurança particular, ele pode ter seu convênio, pode ter o seu filho numa escola particular. Então não vamos fazer política disso. E está na hora do nosso presidente acordar e começar a administrar o nosso país. Eu apoiei, inclusive, a ser o presidente, mas não apoio ele em tudo, não. Eu sou um crítico, inclusive, pontual para todos. Eu acho que nós temos que olhar o nosso país na frente da política. E nós vamos sim, essa moção vai sair e nós vamos trabalhar isso aí. Eu vi também no jornal ontem, acho que é uma cidade, acho que é americana, ou Indaiatuba, todos os assentos dos ônibus são reservados aos idosos. Mas isso é normal, gente. Isso é normal. Isso aí não precisava de lei. Isso aí é o fim do mundo. Uma pessoa idosa, uma mulher grávida, uma mulher com uma criança no colo, tem que se levantar. Tem que se levantar. E fazem ao contrário, parece que é um anestésico, né? Entra um idoso, eles dormem. É um anestésico. Aquela cadeira é um anestésico, eles dormem. Então nós vamos sim trabalhar isso aí. O vereador Paulo Galtério já entrou com um projeto. Nós vamos reiterar esse projeto e nós vamos falar para ele, pode colocar que nós vamos aprovar isso aí também. E foi dito aqui sobre o BRT, por que as obras são feitas todas juntas? Porque Campinas, ela recebeu uma obra do PAC, né, que é o projeto programa de aceleração, né, do crescimento, e ele tem um limite de data para ser aprovado. E Campinas, para evitar que acontecesse aquilo que aconteceu com as grandes construtoras, que pegavam tudo e faziam os seus cambalachos, devolvendo dinheiro aqui, devolvendo dinheiro ali, foi fatiado em 3 frentes para 3 empreiteiras, para que houvesse, inclusive, a concorrência entre elas para ficar mais barato. Campinas economizou 120 milhões com essa brincadeira. Que a partir do momento que ela fatiou, porque se vai um só, acontece aqueles conchavos, você põe mais e depois você me dá tanto. Isso aí acontecia no Brasil, E agora não. Aconteceu que houve a concorrência e Campinas economizou 120 milhões. Tanto que o prefeito disse que o dinheiro que veio não será necessário a utilização de todo. E com um detalhe também, nós tínhamos uma previsão X, nós estamos 3 meses na frente com as obras. É duro trocar o pneu do carro com ele andando. É duro, mas acontece. E eu moro na região do Jardim Garcia, se alguém conhecer, existe uma rua das concreteiras lá, que faziam 40 anos que ela existia, e só buraco. E todo mundo era uma volta que faziam lá para cortar caminho. Aí eu peguei e fui olhar por que faz 40 anos e ninguém mexeu. Primeiro, era a área rural. Quando nós fizemos aqui a mudança do plano diretor, nós chamei os vereadores e falei, essa área aqui precisa ir para a área urbana, que você não vai poder mexer. Nós pusemos. Segundo passo, de quem é essa área aqui? Era particular. Fizeram a rua, era particular. Não pode o município intervir numa rua particular. Eles tiveram que fazer a doação da rua para depois acontecer. E nós vamos inaugurar a semana que vem já. Nós vamos inaugurar. Por quê? Porque nós pegamos desde o começo. Vamos fazer aquilo que é legal. Vamos colocar dentro do perímetro urbano, vamos fazer a doação ao município para acontecer a rua. E nós vamos inaugurar já, se Deus quiser. É só isso. Me perdoe ser um pouquinho mais longo. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Vereador Zé Carlos, considerações finais. Eu quero, nesse momento, desculpa, parabenizar o doutor Rafael, que muito tem aí se preocupado com a questão do idoso. Doutor, o Jorge deu as explicações aí do BRT,
Eu vou só complementar. O BRT vem um orçamento que já era antigo, desde a época do Hélio, que é onde eles foram visitar onde tinha o BRT, nos outros países aí. Conseguiu esse dinheiro através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E isso foi, não poderíamos deixar ou fazer por etapas, porque quando você faz por etapas, o que acontece? Existe a corrupção. E são 3 empresas, e não vai poder ter aditivo nessas obras. Foi isso desde o início, já foi, porque o senhor sabe que é nesses aditivos que vem a desgraça, certo? Eu só acho que houve uma falta de planejamento aonde ia passar o desvio da nossa cidade, de quem vem do Campo Grande ou vai para o Campo Grande, quem vem do Ouro Verde ou quem vai para o Ouro Verde. Faltou um planejamento melhor para que esses desvios que tivesse, eles não foram preparados o asfalto para esse tipo de ônibus, de carga. Nesse sentido, não houve um planejamento adequado e as ruas ficaram todas esburacadas e com esse problema que houve aí. Então, e tem um tempo para isso acontecer, senão a União recolhe esse recurso. Então, eu estou aqui, não estou defendendo o prefeito, só estou cumprimentando aquilo que o vereador Jorge Schneider disse. Eu tenho muita preocupação com o idoso. Meu pai faleceu com 90 anos. Eu tenho 65, estou empatando aqui com o China, ele corre um pouquinho mais do que eu, mas estou correndo atrás dele. Uma hora eu chego onde ele está. E minha mãe é idosa, minha mãe fez 90 anos, dia 8 agora. E com esse negócio de cuidador, gente, para nós que estamos ficando velho, ou idoso, como queira, que eu acho que é muito melhor falar idoso realmente, a gente tem problema com os cuidadores. Quando meu pai ficou acamado, que ele ficou 7 anos acamado, teve ainda AVC, 6 ou 7 AVC, e meu pai era muito forte. A gente pegou uma irmã, né, minha irmã, nós somos 11 em casa, né, 9 vivos, e colocamos ela para ser cuidadora do meu pai. Tiramos serviço. Mas é complicado. O doutor disse, o Jorge disse, nós temos um problema sério, não existe uma profissão regulamentada nesse sentido. E quem sofre somos nós. Vocês não imaginam que a minha irmã até falou de levar a gente, nós, na justiça. Irmã, hein? Ela tinha, pelo menos, na consciência dela, ela teria que também dar a cota parte dela como filha. Mas é difícil. Eu acho que nós temos que fazer não vou dizer uma pressão, mas aí dar uma forçadinha no Congresso Nacional para que isso aconteça, a regulamentação dessa profissão, porque todas as profissões, vocês sabem que tem o piso, tem salário, que, claro, quem pode pagar um pouquinho mais, não tem problema. Hoje a minha mãe, ela não é acamada, ela anda com aquele andador, mas nós temos um irmão, veja bem, que cuida dela. A gente pegou o irmão, falou, não, você vai cuidar. Ele cuida maravilhosamente bem da minha mãe, gente. A minha irmã já não cuidava do meu pai, mas meu irmão, o que ele cuida da minha mãe é de dar gosto. Mas eu acho que nós temos que fazer mais para os nossos idosos, sim. Não porque nós estamos chegando lá. Ainda ontem eu estava em Campo do Jordão e fui. O China disse muito bem, é dos japoneses. Quem conhece Campo do Jordão deve saber. Lá tem uma casa, eles não chamam de casa de repouso. É lá onde fica esse pessoal mais de idade avançada. Você precisa ver que beleza, que maravilha que é o cuidado que se tem lá com aquelas pessoas. É de fazer inveja. Eu acho que o poder público, hoje nós temos essas casas de repouso, tudo particular. Umas que tratam bem e outras que tratam mal. Muito mal nossos idosos. Que eu acho que teria que colocar esse pessoal na cadeia. Me desculpa. Por isso que isso é uma falha do poder público, é falha nossa.
A falha é nossa, porque uma pessoa que dedicou toda a tua vida para o engrandecimento e melhorias do nosso país, chegar numa situação, primeiro o abandono da família. Eu jamais colocaria meu pai numa casa de idoso. Não é porque eu sou vereador, eu não nasci vereador. Eu cortei cana e caipicana na usina açucareira Paredão. E eu vi o que o meu pai trabalhou. Eu vi o que o meu pai fez para criar 11. Não seria de bom agrado no final da vida dele colocar ele numa casa de repouso. Jamais. Jamais. Como nós temos creche para criança, eu acho que o poder público tem obrigação. Eu não sei como é que nós vamos conseguir isso, doutor, mas nós temos que conseguir. Eu não sei como, mas nós temos que fazer alguma coisa. O poder público ser responsabilizado pela nossa classe de idoso, que hoje está crescendo muito no país. Muito, muito. Então, eu tenho feito, doutor, algumas coisas. Eu sempre participei da Comissão de Idosos. Tenho vários projetos já aprovados e sancionados na cidade de Campinas, que eu estou aqui há 15 anos como Schneider. Nós entramos aqui em 2005 e a gente não tem medido esforços. Sabemos que é muito pouco que nós fizemos. Temos que fazer mais, porque a nossa população está envelhecendo e está ficando idosa. Eu acho que, como poder público, nós, vereadores, o executivo municipal, nós temos que ter um jeito, um meio de dar tranquilidade, pelo menos no final da vida dessas pessoas que construíram esse país. Obrigado. Obrigado, vereador Zé Carlos. Eu, antes de passar considerações finais, que eu acho que o tempo já está bem alongado. Depois é a minha comissão, pode andar um pouquinho mais. Eu queria dizer algo que mexe comigo. Desde o primeiro dia, tem sido um aprendizado para mim. Eu acho que todas as vertentes, sejam elas legais, morais, éticas, só tem um fundamento: trabalhar a autoestima, né? A autoestima é o que o idoso precisa. E dela advém todas as outras coisas. Eu, quando entrei nessa casa, eu fui pai recentemente aos 55 anos, e ao sair com meu filho, todo mundo me chamava de avô. E eu sentia um certo constrangimento. Mas quando eu comecei a participar dessa comissão, a minha autoestima elevou. E eu saio com meu filho, e é seu neto, é meu filho. É meu filho. E Marta, meu filho, hoje tem 3 anos, e durante 1 ano eu fui obrigado a assistir Pocoyo. 2 horas por dia. Eu já não sei como eu estou aqui. Eu já tive várias crises, porque assistir Pocoyo 2 horas por dia, no horário nobre, é complicadíssimo. Mas todas as vezes que eu achava que eu ia ter um infarto, eu olhava para o olhinho dele, brilhante, aquele sorriso meigo, e eu continuava assistindo Pocoyo. Isso me fazia e me faz muito bem. Esses dias atrás, ele já não quer mais assistir Pocoyo. E eu estou com saudade de Pocoyo. Aí eu cheguei na minha esposa e falei: ele está crescendo, mas eu continuo ali. É preciso que a gente tenha outro para que eu possa voltar a assistir Pocoyo. E minha esposa está grávida. E em dezembro eu vou completar 59 anos. E, se Deus quiser, nasce em janeiro. Eu já estou fazendo o cálculo, 61 anos para 62, eu vou voltar a assistir Pocoyo. E isso, não existe nada que me impeça de poder falar isso com a boca cheia e alegre e dizer que a sociedade, e quando eu digo a sociedade, eu insiro também os idosos, porque nós mesmos nos castramos, né? E nós precisamos mudar essa mentalidade, né? É muito bem explanado o que é velho e o que é idoso. Meu pai morreu aos 97 anos, um homem totalmente novo, um homem que brincava e tinha um humor refinado. Só para concluir, que eu já falei isso, mas acho muito interessante, ele teve um problema de deficiência visual.
Mas isso não impedia de ir ao mercado. E ele andava com minha mãe. Minha mãe está viva até hoje, com 94 anos. E numa dessas suas andanças, ele entrou no açougue e comprou. Ele sempre gostava de comprar a carne dele. E ele andava de mãos dadas com minha mãe. E quando ele saiu, o açougueiro falou: seu Manuel, o senhor pegou a mulher errada. Ele olhou para o açougueiro, aos seus 94, 95 anos. Se for mais bonita que a minha, deixa eu levar. Isso era interessante porque ele não se sentia velho nunca. E ele sempre dizia uma frase que eu acho interessante. Quando alguém, de uma forma pejorativa, tentava dizer que ele era velho, ele falava sempre: um dia eu já fui mais moço do que você. É impressionante. Doutor, eu gostaria das suas considerações finais e para que a gente pudesse, Zé, te passo aqui para que você possa dar andamento nesses dois projetos. Somente agradecer os nobres vereadores pelos esclarecimentos. Eu já desconfiava que essa questão do prazo, ele bateu também aí nessa questão do BRT. E assim mesmo, né? Gestão que entra e sai, e a gente tem que se adaptar com o possível. E concordo também com o vereador José Carlos, essa questão aí dos desvios foi um pouco assodado e poderia ter esse ponto de melhoria. E parabéns para vocês pela atuação de vocês, os nossos decanos aqui da casa, e tenho muito orgulho de ser campineiro e estar aqui à disposição, inclusive do nosso Rubens Gás, que eu conheci hoje, e gostei muito de você, e você não contou algo para eles. Eu vou te expor aqui, posso? Data máxima vênia, ele já tem 8 filhos. 8 filhos, é uma pessoa abençoada. E cumprimentar toda a equipe aqui, vocês são maravilhosos. A Bruna, assessora, chefe de gabinete, esqueci o nome. A Vanessa, chefe de gabinete do vereador Rubens Gás. Fala o nome. Silvana, o senhor, Oliveira ouvinte só? Só economista, sou economista. É uma pessoa importantíssima. Cumprimentar todos os presentes aqui de estar à disposição e conversar com a gente. Você também é assessora, né? Qual que é o seu nome? Aline e? Ele é do Ayrton. Do Ayrton. Qual é o nome do senhor? David. O David, você que está no celular aí no fundo. Gabriel da TV. E com a prancheta anotando tudo. Bruno da TV. Muito obrigado por todos aqui. Pessoal que já está na minha convivência, no meu coração. José Cláudio Mendes, essa pessoa formidável. O Benedito Saga, que é uma paixão que eu tenho aí do Conselho Municipal do Idoso, nesse caminho árduo que a gente acompanha e tem andado de mãos dadas, as meninas. E aí, no fundo, eu esqueci o nome de vocês, é um perdão, mas eu gostaria que vocês falassem. O Juarez, da Associação dos Idosos, um presidente do conselho também, porque não existe ex-presidente para mim. Presidente é presidente. E o senhor? Serginho. Aposentado. Sou idoso e sou tesoureiro da Associação dos Idosos de Campinas. Muito bem. Posso só dar uma parte? Aí é com o nosso mestre aqui. Com licença. Só um instante, eu queria agradecer agora à TV Câmara, porque na realidade esse programa está sendo ao vivo e tem um programa já que entrará a próximo nosso, e a gente continuará aqui, haverá a gravação, mas agradecendo já a TV Câmara e todos que tem que sair do ar, todos que nos assistiram até agora, nosso muito obrigado, e nós continuaremos aqui, será gravado ao final. Obrigado, hein, a todos. Doutor, eu só queria lembrar uma frase do Mário Sérgio Cortella. Sim. Entre o idoso e o velho. Ele fala, por exemplo, que Roma é idosa, não é velha, que velho não existe.
existe o idoso. Então ele faz essa comparação muito legal. Só isso. Muito bom. Obrigado, Serginho. E vereador Rubens Gás, é um prazer. E para concluir, a Ordem dos Advogados está de portas abertas, não é da boca para fora. Venham, vamos conversar sobre essas questões aí que todo mundo pode contribuir. E a gente se coloca sempre, sempre à disposição e a população campineira em primeiro lugar. Obrigado por tudo. Obrigado, doutor. A gente que agradece. Doutor, um dos projetos pela qual José Carlos vai aqui buscar o nosso parecer para que possa ser, é da Lúcia Secote. Uma ideia dela, da nomenclatura. Não, esse é do Paulo Haddad, esse aqui. A mudança da nomenclatura. Do regimento. Exatamente. Eu quero que você... Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, processo 22.9248, número 419, de 2019. Autores: vereador Campos Filho, vereador Carmo Luiz, vereador Sidão Santos, vereador Jorge da Farmácia, vereador Juscelino da Barbarense, vereador Luiz Rossini, Nelson Rossi, Paula Haddad, pastor Elias de Azevedo, Rubens Gás, Vinícius Grato, entre outros. Eu vou ler na íntegra. Posso ler, senhor presidente? Projeto de resolução 4/2019 altera o inciso 17 do artigo 39 e o caput e alíneas do artigo 56 da resolução 842, 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. O presidente da Câmara Municipal de Campinas faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Isso nossa resolução é por aqui, não vai ao prefeito, entendeu? Artigo 1º, fica alterado o inciso 17 do artigo 39 da resolução 842, 18 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39, 17. Defesa e garantia da pessoa idosa. Artigo 2. Ficam alterados o caput e as alíneas A, B, C, D, E, F do artigo 53 da resolução número 842, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. Compete à Comissão de Defesa e Garantia da Pessoa Idosa. Agora vem aqueles artigos lá, as alíneas. A linha A, opinar e ou emitir parecer sobre as preposições em matéria relativa à defesa e garantia das pessoas idosas. B, promover a defesa e a garantia das pessoas idosas. C, fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção das pessoas idosas, incluindo os aposentados e pensionistas. D, estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar a melhoria da qualidade de vida e integração social das pessoas idosas. E, levantar dados estatísticos que forem referentes às pessoas idosas, aos aposentados e pensionistas. Letra F, realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas enfrentados pelas pessoas idosas, bem como apontar suas possíveis soluções. G, assegurar o cumprimento das políticas públicas no Estatuto do Idoso e demais legislações vigentes. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Tudo isso aqui que está alterando esse projeto passa a fazer parte aqui do regimento interno da Casa e de responsabilidade da Comissão dos Idosos e Pensionistas aí aposentados. Ok? Então, nós temos que votar agora, que tem um parecer dado pelo... Cadê o parecer? O parecer foi dado... O parecer foi dado pelo vereador Ayrton da Farmácia. Eu, presidente, acompanho o voto do relator. Você quer que eu leia o relato? Então não é necessidade. Não. Eu acompanho o voto do relator e também voto favorável. Ótimo. O vereador Jorge Sinaide? Acompanho o voto com louvor. Eu também acompanho o voto. Deixa eu assinar. Pode passar por...
também fazer aqui uma pré-análise do processo 228254, PLO 292-2018, do vereador Paulo Galtério, que isenta os maiores de 60 anos de idade do pagamento de ingresso para jogos de futebol oficiais e amistosos em estádio de futebol no município de Campinas. Não há necessidade de eu ler. Quer que eu leia? Não, não é necessário. Não há necessidade de ler. Ele está fazendo um projeto aqui de isenção de pagamento nos espetáculos futebolísticos para os idosos com mais de 60 anos. Eu vou votar favorável, estou aqui acompanhando o voto do relator, mas vou dizer para vocês, provavelmente esse projeto vote vetado. Vereador Não Jorge adianta Snyder. mentir aqui, é real. Nós vamos votar, mas nós tivemos o caso do transporte. Tem muita gente que pergunta por que Campinas é 65 e a recomendação é que seja no mínimo 60 anos. Nós votamos em 2007 um projeto do vereador Cid Ferreira que dava para 60 anos e foi considerado inconstitucional. Porque o Estatuto do Idoso fala que é 65. Foi considerado inconstitucional, então nós não podemos aqui iludir. Outro dia um vereador, ele foi no microfone e disse, eu vou apresentar um projeto. Fala, escuta, fala a verdade, já existe um projeto aprovado, existe a inconstitucionalidade que foi decretada, e o advogado ali, o doutor, sabe que quando é decretado uma ADIM, ele realmente é insuperável, a não ser que caia a ADIM. Então, nós não podemos, de maneira alguma, conforme o vereador Zé Carlos, nós vemos todo o mérito nesse projeto, mas tem problema sim. Nós vamos ver aquilo que nós podemos fazer, sem iludir ninguém. É que tem alguns projetos, só para vocês entenderem, que tem que partir do Executivo. Eu fiz a lei do puxadinho lá atrás. Muita gente que correu conseguiu regularizar sua moradia. Só que eu já sabia que ela padecia de inconstitucionalidade, que ela teria que sair do Poder Executivo. Só que ninguém nunca teve coragem de fazer a lei. Eu peguei e fiz. E ela valeu por 8 meses na cidade de Campinas, e quem correu conseguiu. E quem protocolou tem o direito de protocolo. Não precisa pagar as taxas que ele pagou lá naquela época. E outra coisa, tem certos projetos que eu disse aqui, tem que sair do Executivo, e essa lei de 65, o prefeito pode fazer uma lei dando gratuidade a partir dos 60 anos. Ele pode, o prefeito, o Executivo pode. Nós, legislativos, não podemos fazer, entendeu? Infelizmente, e às vezes o pessoal não entende. Então nós temos que negociar isso com o prefeito, para o prefeito mandar uma lei para a Câmara para nós aprovarmos. E isso nós já estamos fazendo. O Rubão também faz parte da base, Jorge Schneider faz parte da base. Eu não faço parte da base, eu faço parte do governo, porque ele é do meu partido, com algumas ruindades, com outras bondades, mas eu vou falar, eu tenho que carregar esse fardo, eu sou do partido do prefeito. Se ele é ruim ou se ele é bom, se o nego me xinga na rua por conta dele, eu tenho que aguentar. Vou fazer o quê? Eu faço a minha parte, ele que faça dele. Mas mentir para a população, jamais. Não. Então, esse é um projeto que deverá vir vetado. Como se nós fizermos um projeto de gratuidade a partir de 60 anos na cidade de Campinas, nós, legisladores, ele virá vetado. Então, não adianta enganar o povo. Perdeu a validade, porque baseado no mesmo artigo. Isso. Não, mas agora pode, viu? Porque eu consigo. Não, porque caiu a DIN. Caiu a DIN e nós fizemos outra lei. Isso, aí ela estava. Porque ali nos deu condições de fazer outra. E hoje vale. É minha aqui, tá? Pode, não tem nada. Eu tenho, por exemplo, lá no Dom Pedro, você não pode. Eu vou pegar e vou. Eles deram, inclusive, mas aquilo lá caiu. Eu vou pegar e vou mostrar para o senhor. Você tem. Tem. Não, eu vou passar para o senhor. Eu sempre fui orientado pelo ex-deputado Arnaldo Faria de Sá, que foi quem bolou o Estatuto do Idoso. É o autor. Ele, infelizmente, agora ficou primeiro suplente, mas ele está fora. Mas sempre foi a pessoa que me orientou nesses assuntos.
E ele sempre disse para mim, ele falou assim, o problema do cinema já vai dar problema. Mas vocês, saindo, vocês podem ir para cima que vocês vão ganhar. Agora, do transporte não tem jeito. Se o executivo não fizer, né, porque existe a tal da... o custo médio. É o custo médio. Se desse para 60 anos, teria que aumentar 25 centavos para todos. Aí a casa cai, né? Se aumentar a passagem para a população mais do que já está, a casa cai. Você tem o telefone dele? Tem. Eu gostaria de agora... Eu vou pegar e vou te passar certinho. Tá. E para que nós possamos encerrar, em nome do vereador Zé Carlos, em nome do vereador Jorge Schneider, eu gostaria de agradecer ao doutor pela presença. E, na realidade, eu vejo assim, eu acredito que todos aqui que presenciaram essa reunião vão sair com a alma lavada, porque foi uma reunião gostosa, light e muito instrutiva, né? E quero também aqui, já aproveitando e falar do nosso vereador Gilberto Vermelho, que se encontra aqui, tá? E é isso aí. Terminando, né? E, doutor, nosso sonho é que pessoas como o senhor, jovial, possa continuar nessa luta aí, levantar essa bandeira, né? E que nós possamos, né? Eu espero poder presenciar juntamente com o vereador José Carlos Gilcinaide, que nós temos quase a mesma faixa etária, essa temática dos idosos da terceira idade, que as coisas possam caminhar para que o governo, a própria sociedade, olhe com outros olhos, né? É isso que nós precisamos. E a Deus eu peço que esse desejo meu de Pocoyo acabe daqui 2 anos. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, amigo. Deus te abençoe, tá? Obrigado. Você tem que vir mais. Bom, obrigado. Agora vai começar a nossa aqui. Senta aí, agora a nossa é rápida. Eu tenho gente lá embaixo. Isso aqui, Rubão. Já. Mas obrigado, viu, doutor? Qualquer coisa a gente... A gente pode fazer uma foto com o senhor, se precisamos fazer um conselho municipal. Pode. É rapidinho, sem atrapalhar a sessão. Pode. Onde que nós vamos fazer? Aqui mesmo. Sentado aqui? Vamos. Senta aqui para nós fazer uma foto. Aí? É encerrada, portanto, a reunião da Comissão dos Idosos, Pensionistas e Aposentados aqui da Câmara Municipal. Já está ao meu lado o presidente Rubens Gás. Que avaliação que você faz dessa reunião? Teve uma palestra aí, né, do Rafael Jorge Thanos, que é o presidente da OAB, da Comissão dos Idosos. Que avaliação você faz? Ele disse que veio aqui para provocar os vereadores. Olha, eu, sinceramente, eu fico bastante emocionado, né? Eu sou muito emotivo. O que o Dr. Jorge fez aqui mostra que a nossa expectativa, a nossa esperança continue. Porque, na realidade, um jovem de 31 anos, presidente da comissão do OAB dos idosos, né? E conforme ele mesmo disse, existia uma vacância lá na OAB. E ele se postou dessa pasta e, pelo que a gente viu na explanação dele, nós acreditamos num futuro melhor para os idosos, principalmente da nossa cidade de Campinas. Foram falados de muitos temas, né? Dos cuidadores, sobre outros assuntos. Que avaliação você faz desse caminho que a comissão está traçando e está discutindo? Olha, o tema principal, o carro-chefe, sempre será os direitos, né? Os direitos dos idosos, que a gente vê que, de certa forma, não são obedecidos, né? Então, essa temática é muito forte. Nós precisamos levantar a autoestima dos idosos através dos seus direitos, né? E o Dr. Jorge, ele foi muito feliz nessa colocação. Tá ótimo, então. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, tá? Encerrada, portanto, a reunião da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas, vocês continuam com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.